Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Paulo Roberto Valente Gordilho. Senhor Gordilho, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Se o senhor fizer uso desse direito ao silêncio, pela nossa lei, isso não lhe prejudica. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de depor no processo. Tudo que o senhor falar no processo vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vamos falar. Consta aqui nos autos que o senhor seria um diretor técnico da OS Empreendimentos. O senhor assumiu esse cargo de diretor técnico da OS? De 2008 a 2014, eu tive esse cargo de diretor técnico, onde eu cuidava apenas da parte de QSMS, que é Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, QSMA. Mas a parte de planejamento e era meio restrita, ela não cuidava de obra. Tá. Isso foi até 2011, meados de 2011, meio de 2011, com a saída do diretor de engenharia, Manuel Aguiar. Ele se retirou da empresa e eu aí assumi a parte que envolvia as obras. As obras. E aí fui até final, quase 2013, conduzindo toda a parte de engenharia e técnica, acumulando tanto a parte de qualidade, de meio ambiente, como também a parte de construção. Certo. Mobilizei equipes, tal, porque a OS Empreendimentos, quando ela voltou a funcionar em 2007, ela não tinha área de engenharia. E quem ia fazer as obras era a Gafisa. Ah, certo. Era um consórcio com a Gafisa e era restrito a Salvador, no início logo, em 2007. Quando chegou em 2013, houveram algumas modificações na OS Empreendimentos, onde toda a parte de construção passou para as diretorias regionais. Certo. Tanto em Brasília, como Rio, como Salvador, São Paulo, Porto Alegre. E aí eu perdi essa área e fiquei restrito a uma diretoria técnica que cuidava da parte de orçamentos das obras, a parte de planejamento, tinha uma área de suprimento que era alocada ao lado, que ela era solicitada por todas as obras da empresa, todas as áreas da empresa. O individual queria comprar um copo, ele ia para a área de suprimento, que era através do sistema SAP. Então, no ano de 2014, eu já não tinha mais obras sob minha tutela mais. Certo. Só tinha a parte de planejamento, controle de custos e orçamentos, viabilidade econômica da engenharia em si, não da viabilidade econômica do empreendimento. Era uma parcela, porque em empreendimento imobiliário, 80% do custo é obra, 20% é o resto. Mídia, corretagem, esse tipo de coisa. Tá? Segundo a acusação certo, eu acho que eu vou fazer umas perguntas para o senhor aqui. Segundo a acusação nesse processo, a OS Empreendimento teria assumido alguns empreendimentos imobiliários da Bancop, cooperativa lá. Isso a partir de 2008, 2009.
O senhor participou desse processo, dessa assunção pela OAS, desses Não. empreendimentos? O Bancop veio, pelo que me foi colocado, é que seria uma oportunidade de entrar em São Paulo sem ter que comprar terrenos. Terrenos em São Paulo são muito caros. Sim, E mas a como indagação que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor cuidou dessa transferência, desses Não, não, empreendimentos não. especificamente? Eu nunca tive com ninguém do Bancop. Não sei nem o nome de ninguém, não sei quem é, não sei. Nunca tive. Depois que os Bancop. empreendimentos foram transferidos da Bancop para a OAS, o senhor cuidou da realização deles? Da execução, Da execução. com minha equipe de engenharia. Perfeito. Então foi feito orçamento, etc. Se bem que os 3 primeiros Bancop em São Paulo, que foram os Solares, Parque Butantã e Altos Butantã, quem executou a obra foi uma terceirizada. Por quê? Porque a OAS não teve ainda tempo de montar uma equipe de engenharia lá. Essa equipe só foi montada depois que eu fui morar em São Paulo, Certo. praticamente. Entendeu? O senhor cuidou nessa época em que os empreendimentos foram transferidos da Bancop para a OAS e, vamos dizer assim, os cooperados da Bancop se tornaram clientes da OAS, o senhor cuidou desse procedimento, ou negociação Não. com o cliente, ou coisa parecida? Nenhum. A única coisa que a gente fazia é que tinha, desses empreendimentos, tinha Altos Butantã e um outro que já não foi mais a Arquitec que fez, terceirizado. Foi a própria OAS que fez, foi Ilha de Itália, que tinha prédios que já tinha uma torre, 2 torres pela metade, gente morando sem habites e uma torre para fazer. Então a OAS, a área imobiliária da OAS entrava, penteava os prédios mais antigos, onde as pessoas moravam sem ainda ter habites. Só para você ter ideia, o playground era no concreto. Não tinha piscina, não tinha nada, era no concreto. E as pessoas do Bancop, que eram ligadas ao Bancop, invadiram esses prédios e foram morar lá. Os que estavam prontos, semi-prontos. Sim. A garagem era no chão batido, na terra. Então, o que a gente tinha é essa logística de ter moradores já morando no mesmo condomínio e você acabar uma torre e começar outra torre e acabar, entendeu? Então essa era a logística, mas você não lidava com Bancop, nem até com os moradores, a não ser o síndico, que você tinha, não eu, mas minha equipe tinha relações para poder fazer essa logística de a obra. Inclusive os Solares tem isso, né? Porque tinha um prédio pronto. Perfeito, mas o senhor pode fazer umas perguntas mais determinadas do senhor, certo? Relativamente a esse edifício Solares no Guarujá, tinha um apartamento triplex, 164A, que é o objeto mais específico da acusação. O senhor participou de reformas na execução, no projeto, ou de alguma forma em reformas relativas a essa unidade específica? Então, até final de 2013, Tá. se sabia que tinha esse apartamento reservado ao ex-presidente Lula, mas nós não fizemos nenhuma customização em nenhum prédio dos Solares até 2013. Essas customizações começaram a existir já em outra área da empresa, que eu perdi a área de obras, Certo. não cuidava mais da área de obras, começou a existir em 2014. E o senhor não participou dessa parte de customização dessa unidade? Não em projeto em si, nem compra, nem coisa nenhuma. Eu participei porque fui levado pelo Dr. Léo. Fui eu, Roberto Moreira e Léo. Um dia pegamos Léo no aeroporto, porque ele veio do Nordeste, na área de aviões pequenos, de pequeno porte. Ele pegou o carro, mandou nos buscar, nós fomos até o aeroporto de Congonhas,
Pegamos ele e fomos até Guarujá. E foi no dia que Dona Letícia estava. E o senhor ex-presidente também? O Não. ex-presidente também? Não, nunca fui lá com o presidente. O senhor só esteve uma vez nesse apartamento ou mais de uma vez? Antes de 2013 eu tive umas 4, 5 vezes, durante o correr de obra, né? Tá. De 2011 a 2013. Uhum. Né? Eu fiz algumas visitas assim, anuais ao prédio como um todo. Né? Perfeito. O senhor afirmou agora há pouco que até 2013 esse apartamento não tinha sofrido nenhuma reforma, mas estaria reservado ao ex-presidente Luiz Inácio. O senhor pode me esclarecer melhor isso? Essa sua afirmação? Estava reservado, isso foi comunicado ao senhor? Como é que o senhor tinha conhecimento disso? Não, ele era reservado, mas ele era tratado como um apartamento comum. Uhum. Ele não tinha, faz mais isso aqui ou aquilo ali naquele apartamento. Não, ele até 2013 ele foi tratado como um apartamento comum. Certo. Tanto que aparece uma foto de uma visita que foi feita por Dr. Léo e o vice-presidente e outras pessoas que eu não estava. Isso em fevereiro, provavelmente, de 2014, Uhum. onde, se o senhor olhar o apartamento ainda está no concreto ali. Está o prédio pronto, mas ele é entregue sem pavimentação, entendeu? Certo. Mas como é que o senhor tinha esse conhecimento de que o apartamento estava reservado, aquele apartamento estava reservado ao presidente Isso Lula? todo mundo sabia na OAS. Na OAS Empreendimentos? Não. Isso foi relatado ao senhor para alguém específico? Não, isso foi numa reunião de diretoria, uma das pessoas perguntou qual é o apartamento puro. Aí mostraram na caneta laser lá, é isso aqui. Qual era o apartamento de quem? Não entendi. Não, não é reunião de diretoria, Uhum. em 2011 por aí. Foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente aqui. O senhor se lembra quem estava presente nessa reunião? Estava toda a diretoria da OAS Empreendimentos, com a diretoria da construtora. O presidente na época era o senhor Fábio Ionamini? Ou era... Nessa época era Carmine de Serve. Certo. Nessa época. O senhor se recorda se o senhor Fábio Ionamini, diretor, estava presente? Estava. O senhor Roberto Moreira, que ainda vai prestar depoimento, o senhor se recorda se ele estava presente? Isso em 2011 e o Roberto não. Não. Nessa reunião que foi dito ali, ele não estava presente. Consta no processo aqui um contrato que teria sido firmado entre o senhor ex-presidente, a esposa dele com a Bancop, relativa a esses empreendimentos solares, antes da transferência, mas no contrato é definida a unidade 141 e não essa do triplex. O senhor tinha conhecimento disso? Não. Não. Eu nem sabia que eles tinham cota dentro do edifício. Nessa reunião foi dada alguma explicação? Por que o apartamento era dele? Por que estava reservado para ele? Ou coisa assim? Não. Tem umas mensagens trocadas aqui por WhatsApp que supostamente envolveriam o senhor, segundo a afirmação do Ministério Público. E é apontado um telefone aqui, 7188558000. Sim, é meu. Era seu telefone. É. Também tem um outro aqui, 88451330. Não. 13h30? É de Salvador? Salvador. Esse eu acho que é de minha filha. Que eu troquei informações com ela. Assim. No evento E 3... isso, por sinal, deu uma confusão louca, porque invadiram o telefone dela. Sei. E ela teve problemas dos mais diversos, inclusive com minha neta, na escola. Porque foi divulgado esse telefone aí. Que eu me lembro que termina em 13h30. Certo.
No processo aqui eu só vou identificar, no evento 3, anexo COMP 178, tem um laudo, não, desculpe, tem uns documentos que tem algumas mensagens que o senhor teria trocado relativamente, segundo a acusação, sobre esse apartamento. Eu vou lhe mostrar aqui, peço para o senhor dar uma olhadinha. Se o senhor puder dar uma olhada e me explicar, na folha 6 do documento que está lá, uma troca de mensagens ocorrida em 12 de fevereiro de 2014. Começa lá, o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Peço que o senhor dê uma olhada. Então, isso aí, doutor, eu tive essas mensagens. E na mensagem que o doutor Léo pergunta, e Guarujá está pronto? Eu estava na sala, que lá na OS Empreendimentos, diferentemente da OS Construtora, os diretores ficavam numa sala só. Então, na hora que ele me perguntou sobre Guarujá, se estava pronto, o Roberto ficava como daqui a ele ali. E eu perguntei, Roberto, Guarujá está pronto? Ele disse, tá. Aí eu cheguei e respondi para o doutor Léo, Guarujá também está pronto. Porque eu não cuidava de Guarujá. Guarujá... De projeto, essas coisas, eu não cuidava de Guarujá. Eu fui levado lá muito assim pela alguma proximidade que eu tinha. Roberto tinha 1 ano de empresa. Sei. Né? E eu tive muitos anos na empresa. Então eu conhecia Léo, então ele sempre me arrastava para um negócio desse que precisava dar opinião técnica. Pô, vai arrancar uma parede aqui. Pô, mas tem um pilar, não pode. Tem uma viga, não pode. Coisa desse tipo na área técnica, entendeu? Entendi. E quando a referência ali ao Guarujá, é referência a quê? O que é o Guarujá? Guarujá é os Solários. A referência aqui é o apartamento do ex-presidente? Sim, que seria o estipulado para ele. Ele perguntou, o projeto de Guarujá está pronto? Aí eu perguntei, Roberto, o projeto de Guarujá está pronto? Tá. Eu respondi, está também. Quando se fala projeto de Guarujá, se refere ao projeto da unidade do ex-presidente? Porque é a única obra que a OAS tinha na região. Né? Tá. Mas não ao prédio, mas se refere ao projeto da unidade, isso? Aqui se refere ao projeto da unidade. Projeto da cozinha dessa unidade, como está ali. Projeto da cozinha do chefe. Bom, o projeto de cozinha do chefe foi o de Atibaia. Ah, sei. Certo? Inclusive, eu vi o depoimento do Dr. Léo aqui e tinha uma coisa que eu acho que ele não se lembra, mas a cozinha do Atibaia foi comprada numa época em fevereiro e a cozinha de Guarujá, do Solar, foi comprado 4 ou 5 meses depois. Certo. Foi comprado, inclusive, se eu não me engano, depois da visita de Dona Marisa. Não foi comprado junto as 2 cozinhas. Isso, inclusive, eu esclareci no depoimento que eu dei em Salvador. Perfeito. Entendeu? Porque eles me mostraram uma nota fiscal, eu disse, de 2010. Eu disse, 2010? Porque eu não tinha comprado nada em 2010. Aí eles te ligaram a Câmara e tal, e aí nós fomos esclarecer. Você estava lá. Você estava, não foi? Você e a Taíde, né? A Taíde e ele. Bom que o senhor é bom de memória. Essas memórias longínquas até eu me lembro um pouco. Eu não me lembro de hoje. Mas aí, então, quando se fala aqui projeto da cozinha do chefe, é o projeto, então, da cozinha do sítio de Atibaia. É. Tá. E o chefe, quem que é? A O referência. vice-presidente. E quando se fala aqui madame, pode marcar com a madame? A primeira-dama. Ex-primeira-dama. E depois, quando fala ali, vou confirmar, seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O de Guarujá daí é o projeto da cozinha do Guarujá? Não. Não? Era o projeto de customização do Guarujá. Que é o seguinte, tem uma visita que foi feita em fevereiro, que eu não participei,
Certo. que participaram de alguns personagens da OAS Empreendimentos, junto com o ex-presidente, junto com o Dr. Léo, num sábado. E nesse dia ele foi ver o apartamento ainda estava em osso, como a gente chama na engenharia, quer dizer, não tinha acabamento de piso e tal, que é costume todo construtor entregar o apartamento assim. Aí se resolveu, nessa reunião, quando chegou na segunda-feira, na reunião nossa, da OAS Empreendimento, o pessoal que foi aí veio com a notícia que tinha que customizar uma mudança de uma parede ou duas paredes dentro do edifício, dentro do apartamento, e botar um piso. Entendeu? Quando a Dona Marisa foi ao apartamento, ela já foi ver com esse piso colocado. Sei. Entendeu? E essa Esse piso questão de colocado. colocação de um elevador, por exemplo, privativo? Isso foi no decorrer do caminho. Quem que cuidou desse projeto de customização desse apartamento no Guarujá? No Guarujá, a área de Roberto Moreira. O senhor não se envolveu dele, diretamente nesse assunto? projeto não. Também nesse mesmo documento que eu mencionei, no evento 3 Comp 178, tem aqui na folha 7, diálogos de 13/2/2014. Eu vou mostrar para o senhor, peço para o senhor dar uma olhadinha aqui em cima. É no começo ali, sabe? Você fala, Léo, está confirmado? Vamos sair de onde e a que horas? O senhor se recorda dessa troca de mensagem? Eu me recordo, sim. Pode explicar ela? Isso aqui, quando o Léo queria os dois projetos prontos, ele queria passar para o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Os projetos. Certo. Eram 3 folhas de papel com a foto de Atibaia, da cozinha de Atibaia. E um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele queria passar. Só que ele viajou e não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar num sábado de manhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. E fui eu e ele, né? Desculpe, o senhor e quem? Hum? Foi o senhor e quem? Eu e Léo. Tá. Fomos lá e explicamos os 2 projetos. Eu peguei com o Roberto o projeto para analisar, para ver o que era, para poder chegar lá e explicar. Ah, sim. Do Guarujá e do sítio de Atibaia. O sítio Atibaia, na realidade, não era nenhum projeto, que o projeto a Kitchen fez, mas ela fez umas plantas decoradas que até um leigo completo saberia ver. Quer ver uma foto de uma cozinha pronta, apesar de não estar pronta, está desenhada, colorida, né? Com prato, talher, tudo em cima, mas é uma foto de arquitetura. Não era um projeto em si. Entendi. Mas nessa ocasião foi mostrado, vamos dizer, o plano então para o sítio de Atibaia e o projeto do sítio de Guarujá. Nesse dia lá em São Bernardo do Campo foi mostrado os 2. Para o ex-presidente. Tá certo. E houve concordância com o projeto? Eu diria que houve, porque tanto que foi feito. Mas, vamos dizer assim, eles não entenderam bem, né? Tirando a cozinha de Atibaia, que era uma foto, não pode também exigir que Dona Marisa e o ex-presidente conheçam projeto de planta baixa, corte,
de um projeto de arquitetura, entendeu? Entendi. No evento 3, anexo Comp 303, tem outras trocas de mensagens, segundo o Ministério Público, envolveriam o senhor. Eu vou lhe mostrar aqui, daí eu vou lhe fazer algumas perguntas a esse respeito, tá? E na folha 34, começa, acho maciço se deslocou. Então, a minha visita ao sítio, foi para ver, foi na época da cantareira, que estavam pegando o volume morto, o lençol freático do sítio dele lá baixou. E com isso ele tem um lago na parte de cima e um lago na parte de baixo. Então o lago de cima estava esvaziando todo. Aí o Léo me levou lá para dar uma solução técnica. Não se conseguiu resolver esse problema 100%, resolveu 80%. Sei. Né? Foi feito um tapa-buraco, esvaziou o lago, aí o lago estava em cima de uma camada de lama e numa camada de manta butírica, e a água estava passando por debaixo da alvenaria de pedra e saindo pelo vertedouro e saindo para o lago de baixo. Sei. As soluções técnicas para isso aí eram soluções de obra pesada. Uhum. Você tinha várias soluções. Você tinha a solução de derrubar e fazer outra. Né? Você tinha a solução de esvaziar o lago todo, tirar a lama e meter uma manta butírica no lago todo. E você tinha soluções de levar batistacas grandes para fazer uma cortina de concreto para evitar que ir com essa fundação até um terreno sólido, Perfeito. se não até a rocha, para poder evitar que a água passasse do lado de cima para o lado de baixo. E foram soluções que não foram feitas porque estragava muito o sítio. Entendi. As ruas, toda a região lá, porque são equipamentos pesados de... Mas assim, o que quer dizer essa afirmação aqui, olha? Vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custos. Primeiro, Zeca Pagodinho City, segundo, Zeca Pagodinho Praia. Veja bem, eu não abria centro de custo. Uhum. Aí o Léo falou isso aqui para abrir 2 centros de custo, porque ia ter despesas e toda despesa, até de obra. Vai abrir uma obra, tem despesa. Abre um centro de custo, obra tal. Então, outra obra em Salvador, em Brasília, tudo tem um centro de custo. Então ele queria o centro de custo para controlar, saber quanto estava gastando nesse tipo de coisa. Uhum. Sítio é sítio de Atibaia? Sítio é sítio de Atibaia. E praia é apartamento do Guarujá? E praia é o apartamento triplex? É. Tá. Desculpa, aí dizer. Chegou e quando eu fui para o diretor administrativo para dizer, olha, doutor Léo está pedindo para abrir 2 centros de custo, Zeca Pagodinho 1, Zeca Pagodinho 2. Ele disse, Paulo, os centros de custo já estão abertos. Aí abri um centro de custo praia e sítio. Tanto que esse centro de custo, Zeca Pagodinho, não existiu. Só existiu aqui nesse papel. Já tinha o centro de custo então aberto? Já porque o diretor administrativo da Invepar já tinha aberto. Quem que era ele? Caílson Góes. Ali, começar pelo menos 15 de março era das reformas. Do sítio. A reforma do lago, né? Do lago, perfeito. Depois, quando está ali mais adiante, ó, acho que é uma frase, o senhor me corrija se eu estiver errado, senhor. Dr. Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pedindo 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Bom, aqui não fui eu que falei. Não é o senhor. O senhor vai ver na revista Veja, está escrito esse item aqui como não identificado, indivíduo não identificado. Então, quem falou isso aqui
não fui eu. Ah, e o senhor sabe quem foi? Porque meu telefone, ó, pelo jeito aqui de chamar doutor Léo, que eu chamava às vezes Léo, você vai ver que em outros lugares que eu falo Léo, pode ter sido Roberto Moreira, pedindo autorização para começar o serviço. Começar o serviço. Então, na Veja saiu isso, saiu IND, indivíduo não identificado. Porque meu telefone está aqui em cima. Ah, perfeito. Entendeu? E aquela frase ali embaixo, ou melhor, vou interromper um minutinho aqui pelo tamanho do áudio e já retomo. Eu só tenho 2 cópias. Tá no processo, laudo 1475, evento 3. Isso está na Veja. 3, tá? Isso aqui está na Veja. Consta aqui na última frase lá, conversando com o Joilson. Ele criou 2 centros de investimentos. É o que eu Esse era o tinha. senhor falando. Isso aqui é eu dizendo. Isso aqui eu acho que eu disse no depoimento meu lá em Salvador, viu? Tá. Mas Não e foi- depois tem a afirmação ali, a equipe vem de SSA. Salvador? É. São pessoas de confiança que fazem reformas na OS. Porque quando eu não tinha mais a estrutura de obra na mão, Aham. eu procurei saber com quem ia fazer, porque tudo bem, a cozinha vai e encaixa, Entendi. mas eu tenho que ter cerâmica aqui nova, ampliou uma parede, tinha que tirar a parede, botar cerâmica de piso. Aí foi que essa área que eu chamava lá SWAT, porque fazia reforma de escritório da OAS no Brasil todo. Sei. Eles eram de Salvador, né? Que era um pedreiro e um cara que assentava gesso e fazia parte elétrica, hidráulica, etc. Essa afirmação aqui ficou resolvida eles ficarem no sítio morando. A dama me pediu isto para não ficarem na cidade. Qual que é o motivo? Certamente para você, o pessoal não ficar na cidade conversando, esse tipo de coisa, né? Mas qual que era o problema deles ficarem na cidade conversando? Pela ordem, me parece que nós estamos aqui tratando de algo que não é objeto. É um contexto, doutor, de ocultação de patrimônio. Como disse anteriormente, na última audiência, Vossa Excelência havia estabelecido um padrão anteriormente que está sendo desprezado. Então, se existe uma ação própria para estar tratando esse tema, parece que não é o caso de tratar agora, até porque é um interrogatório. Não, Na doutor. verdade, se não está referido na denúncia, Vossa Excelência tem que dar a oportunidade para se defender naquilo que está na denúncia, não de temas diversos. Certo, doutor, como tem um contexto, então eu indefiro o seu questionamento. Não há um Inclusive destoamento porque- Só um pouquinho. Não há um destoamento do que eu decidi no passado. Não concordo com Vossa Excelência a respeito disso, mas fica indeferida a questão de ordem. Existe um contexto de ocultação de patrimônio, o juiz quer esclarecer esse fato. Acho que é um dado relevante, né, para o processo. Já está indeferido, sem outras considerações. O senhor pode responder. Não, apenas porque também esse pessoal dormindo no sítio, eles trabalhavam sábado e domingo. Aham. E você não tinha que ficar transportando de Atibaia da cidade para o sítio todo dia, né? Mas tinha algum motivo também envolvendo a reforma ficar oculta? Não, porque ou coisa saía mais parecida? ligeiro, porque tinha um prazo de entregar essa cozinha antes do São João. Então ela foi feita a toque de caixa, eu tive de garantir as medidas, isso aí eu até falei naquele depoimento, né? Porque, veja bem, na hora que você vai instalar uma cozinha, as paredes tem que estar certinha com o projeto da KIT. Só que você tinha que executar as paredes para depois a KIT medir. Então eu tive de chegar para aqui e dizer, eu garanto as medidas. Se tiver um custo adicional, a gente vai ter que pagar. Aí, Quem vai ter que pagar? a gente, OAS, construtora, né? Ah, sei. Vai ter que pagar, mas não aconteceu, porque eu fui para lá e só para você ter ideia, essas medidas eu tirei a laser. Na folha 31 desse mesmo documento, evento 3.3, tem um outro diálogo aqui, peço para o senhor dar uma olhadinha.
esse diálogo do meio, essa mensagem do meio, na verdade, que é aquele final 13h30. Sigilo absoluto, hein? Amanhã vou em churrasco em Atibaia com o Léo, é na fazenda de Lula, e vamos encontrar com ele na estrada. O senhor reconhece a mensagem? É do senhor mesmo? Conheço eu falando com minha filha, ainda dizendo que eu estava me borrando todo, porque eu sou um cara de construção, de área técnica, não lido com nenhum político. Se o senhor disser, Paulo, o senhor conhece algum político? Eu vou dizer, conheci o ex-presidente. Eu não conheço nenhum. Nem Salvador, nem deputado, nem vereador, nem governador, não conheço nenhum político. Então eu não trato desse tipo de coisa, minha área é técnica. Certo. Eu não trato com dinheiro, eu não trato com nada disso, minha área é exclusivamente técnica. E eu falei com minha filha aqui, e não está escrito aqui, mas eu disse, eu estou me borrando todo. Certo. Mas saiu no antagonista. Entendi. Paulo Gordilho está se borrando tudo. Porque não é o meu Não era métier. literal, né? Não era meu métier tratar com político. Perfeito. Na página seguinte, a folha 32, tem um outro diálogo, peço para o senhor dar uma olhadinha. É o senhor com a sua filha ali? É. O senhor se referia a alguma visita que o senhor tinha feito pessoalmente ao sítio? Não, essa visita foi a primeira que eu fiz com o Dr. Léo. Sim. Chegou lá, apresentou ao ex-presidente e o Fábio mais o Fernando Bittar mandaram os seguranças comprarem carnes. Sim. E eles mesmos ficaram de bermuda lá fazendo churrasco pra gente lá. E 3 horas da tarde a gente veio embora, mais ou menos. Entendi. Então, o senhor pode me devolver aqui. E na folha 33 desse mesmo laudo tem uma foto, vou lhe mostrar aqui, que foi encontrada no seu aparelho. Isso aqui foi lá É o senhor lá? nesse dia. É, Com o ex-presidente. sou eu aí do lado. E com o ex-presidente? Isso estava numa mesa, comendo churrasco, que o Fábio e o Fernando Bittar estavam fazendo. O senhor acompanhou O Léo depois? estava do lado. O senhor acompanhou depois a reforma do apartamento lá no Guarujá? Não, A customização? não. O senhor sabe se se essa customização no apartamento do Guarujá, isso foi feito para outros clientes também pela OS? Não, Não sabe ou não foi feito? não foi feito. Se foi feito escondido. Uhum. Mas, teoricamente, não foi feito. Quando o senhor A OAS tinha um programa que chamava OAS Exclusive. Sim. O que era? Montava-se um kit aqui, granito verde Ubatuba, cerâmica tipo tal, azulejo tipo tal, não sei o que tipo tal, louça tipo tal. Montava 4 kits. Uhum. E o cliente ia, escolhia o kit e isso era implantado nos apartamentos, mas isso só era feito em prédio de luxo. Sei. Nesse Não, foi feito no Edifício Arte, no Palme, no Forest, no Panambi e um outro que eu me esqueci. Mas Só com em prédio de luxo. modelos pré-determinados também. A pessoa com a esposa ia lá, escolhia o kit que queria. Perfeito. E aí era montado isso. Só que isso dava muita confusão, né? Entendi. Porque Panambi mesmo, o operário ia lá, estava a planta na parede, ele descolava a planta, plantava, botava no outro. Certo. Aí quando vinha a equipe, montava o kit de fulano no apartamento de ciclano. Essa customização no apartamento do Guarujá também seguia um modelo pré-determinado ou foi algo feito por orientação Não, do foi cliente? feito pela equipe de arquitetura lá de Roberto, que foi
Não foi muita coisa, foi uma parede de uma varanda que virou um quarto, alguma coisa assim, e assentar cerâmica no piso. E o elevador? Sim, aí depois veio o elevador, fez o elevador, Aham. mudou a posição da escada. E o senhor sabe se eles desenvolveram esse projeto junto com o cliente ou como que eles definiram fazer assim Não, ou fazer eles assado? definiram e já foi entregue no dia que eu fui com o Léo a São Bernardo do Campo, já foi entregue nessa condição. É, nessas conversas, nesses encontros que o senhor teve com o ex-presidente Lula, algum momento foi falado sobre o preço do apartamento ou sobre o Não. preço dessas reformas? Não, Não? não. Alguma vez o ex-presidente ou a ex-primeira-dama perguntaram o custo dessas reformas, seja no sítio de Atibaia ou seja no apartamento do Guarujá? Não? Não. Apenas no sítio ela apresentou umas fotos através de Fernando Bittar, que ela não tratava, tudo era através de Fernando Bittar. Ela apresentou um fogão, um exaustor, uma máquina de lavar, o fogão, o exaustor, a máquina de lavar, alguns equipamentos de cozinha. Só que, primeiro, já tinha sido comprado, segundo, não cabia naquela cozinha. Ah, sim. Por quê? Porque era fogão de parede. E o fogão que foi colocado lá é de ilha. É que nem aqui, o fogão fica aqui no meio da ilha. Não fica encostado lá na parede. O exaustor não era de centro, era de ilha. Alguma vez Então- o senhor Léo Pinheiro explicou para o senhor por que a OS estava fazendo essas customizações ou reformas? Sempre que era amigo, que queria atender, mas nunca dizendo o porquê. E não é coisa, vamos dizer assim, de Léo dizer o porquê. Sobre essa, o senhor não participou ali da customização, ou talvez o senhor saiba, o senhor tem conhecimento se o ex-presidente e a ex-primeira-dama pagaram a customização do apartamento do Guarujá ou as reformas no sítio? Não sei dizer. São essas questões do juízo. Ou melhor, antes de passar aqui mais algumas coisas só. Depois que houve essa visita que o senhor participou, as reformas já estavam em implantação ou ainda iriam ser implantadas no apartamento? Nessa visita que eu fiz agora já, Isso. a parte de cerâmica de piso Aham. e o tal quarto que criaram no andar de baixo já estava pronto e a caixa do elevador já estava pronta. Nessa visita estava presente quem que o senhor falou mesmo? Nessa visita fui eu, Léo e Roberto. E foi também. Carro. Aham. Aí chegou lá, encontrou Dona Marisa e Fábio. Chegou lá, tinha técnicos de construção da OS, tinha uma engenheira da OS que eu não conhecia. Porque como eu saí da área de construção, Aham. ela era uma menina que tinha 3 ou 4 meses da OS. Entendi. Então eu não conhecia. O técnico eu também não conhecia. E o cara da Talento que estava lá também não conhecia. Certo. E eles falaram, eles gostaram das reformas? O que eles falaram? Eles pediram algumas coisas no andar de cima. Pediram para botar uma cobertura na área da churrasqueira, transformar a sauna que eles não usavam em depósito, pedindo para aumentar o deck, pedindo para botar um filme refletivo no vidro que circundava a piscina lá em cima. E tinha algum. Isso foi acolhido? Foi feito? Isso deve ter sido feito. Depois o senhor acompanhou o que foi feito? Depois não fui mais lá. Tá. E o senhor chegou a acompanhar o que foi feito com o apartamento? Se foi ou não foi transferido formalmente por ex-presidente? Não. Não tenho a menor ideia. Havia um. Foi colocado. Foi transferido formalmente, parece necessário ter
cuidado com a palavra. Não, doutor, é a palavra normal, transferido formalmente. Qual que é o problema com essa palavra? É que eu só pediria mais atenção, Vossa Excelência, com o termo. Não, doutor, o termo é bastante adequado, Mas mas Vossa tudo bem. Excelência parece que pressupõe que tenha sido transferido de uma outra forma. Não, Né? Exatamente. Há um pré-julgamento evidente na sua Exatamente. colocação. não é nenhum pré-julgamento. Transferido formalmente significa formalizar uma transferência. Mas parte da premissa que houve transferência. Não, eu não falei que houve transferência. Então, Perguntei se queria houve você transferência não comer formal. julgamentos. Não, Os pontos doutor, realizados. eu agradeço as suas colocações, estão indeferidas. São a expressão do juiz é absolutamente adequada e não tem nenhum pré-julgamento. Bem, o senhor tem conhecimento se esse apartamento foi transferido formalmente para o ex-presidente? Não seria mais Não tenho correto, Vossa conhecimento. Excelência? Doutor, eu já indeferi a questão. Ó, Então, Vossa Excelência fez uma nova pergunta, então eu tenho direito a fazer uma nova Tá, impugnação. então está indeferido novamente. Parece que senhor- Vossa Excelência vai interferir por antecipação nessas colocações. O senhor tem conhecimento se foi transferido formalmente esse imóvel? doutor, nós construímos 15 mil unidades. Eu nunca vendi nenhuma. Minha área era criar soluções técnicas para você ter um empreendimento com menor custo, mas com a mesma qualidade. Essa era a função nossa, fazer o orçamento, fazer um pré-orçamento para poder a área imobiliária fazer a viabilidade econômica, já que construção no custo representava 80% e na venda representava 50% a 60%. O senhor não cuidava dessa área, é isso? Não. Então, Certo. eu não. Nos 15 mil unidades eu não vendi nenhuma, né? E não vi a transferência de nenhuma. Perfeito. Tá. Quando o senhor Porque era fez, outra área da empresa. quando o senhor teve essa visita no apartamento do Guarujá e que foram solicitadas aquelas reformas adicionais, foi colocado que se pretendia ter essas reformas em algum período de tempo específico? Como o apartamento estava cru, praticamente só tinha um piso e essa mudança no quarto. Quando saí dessa reunião, Léo orientou a equipe nossa, o Roberto e tal, a colocar uma cozinha, colocar alguns armários e equipamento de geladeira, fogão, essas coisas. Tá? E houve alguma afirmação do Léo Pinheiro ou dos clientes de que queriam um apartamento pronto para determinada data específica? Não vi isso. Bom. Não vi, porque eles estavam andando, Fábio, Marisa e Léo, e a gente estava numa procissão, acompanhando ali, então você não conseguiu ouvir tudo, não. Em algum momento foi afirmado nessa visita que eles não ficariam com o apartamento? Não. São essas questões do juiz do passo do Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Paulo Godilho. Boa tarde. Alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, o senhor mencionou que até 2013 se sabia que da reserva do apartamento triplex 164A Obrigado. para o ex-presidente Lula. 2000, Até 2013 se sabia da reserva, né? se soube isso, se eu não me engano, doutor, em 2011, mais ou menos. O senhor soube em 2011. Começou eu a queria- se espalhar eu queria só isso em especificar a 2011, reunião. entendeu? O senhor mencionou de uma reunião de diretoria, né? Onde foi apontado que aquela unidade pertenceria ao Lula. Desculpa, André, vou impugnar. Foi reservada ao Lula. Corrigindo, retificando, doutor. Confere. Uma reunião. O senhor mencionou uma reunião de diretoria da OAS. Teve uma reunião de diretoria da OAS da OAS Empreendimento com o conselho de sócios da OAS Construtora. E aí a
pessoa perguntou, o ex-presidente vai ter um apartamento aqui, qual é? Aí pegaram na caneta a coisa e disseram, é esse aqui, que é o triplex da esquerda. A pergunta era justamente essa, se o senhor recorda quem foi que apontou que esse seria o apartamento do Eu ex-presidente? falei aqui, se eu não me engano, acho que eu falei que foi Carminha, DCF, Ok, que apontou, é esse aqui. perfeito. Mas Carmine não foi quem negociou esse apartamento, né? Isso deve ter sido negociado por Dr. Léo. Carmine apenas disse, é esse aqui. Uhum. Porque as pessoas que estavam na reunião em 2011 não sabiam nem que tinha apartamento. Perfeito. E nem que tinha cota no Bancop. Entendeu? Ok. Constam aqui, foi juntado pelo Ministério Público no evento 724, anexo 9, algumas planilhas com ligações telefônicas, dentre as quais algumas ligações com o senhor Rodrigo Garcia da Silva, ex-funcionário da Kitchens. O senhor recorda desse indivíduo? Então, quando nós estivemos lá em Salvador, eu falei no Eduardo. Na realidade, eu troquei porque tinham duas pessoas. Aí, se você vai me perguntar, o nome do outro era Eduardo, eu não vou saber. Mas depois de ler notícias, tal, na mídia, tal, é que eu soube que era um tal de Rodrigo. Aí eu me lembrei que esse de Rodrigo, inclusive achei até o telefone dele na minha agenda. Quando eu procurei Rodrigo, estava o nome dele. O senhor tratou com ele os projetos relativos a quais móveis? A cozinha completa. Tanto do sítio quanto da cozinha do triplex? Aqui eu já falei aqui. O triplex foi comprado 4 meses depois. Certo. 4 ou 5 meses depois. É que constam aqui algumas ligações que o senhor teria tido com ele entre o período de março de 2014 até agosto de 2014. O senhor recorda ao que se refere a essas ligações? Não foram muitas, cobrando o projeto, cobrando o preço, entendeu? Para sentar para negociar, porque Fernando Bittar me disse o seguinte, ó, lá se faz um São João no dia, não era nem no dia de São João, no Nordeste é 24, lá se vai dia 28. Vai ter uma reunião 28 de junho lá. Então, existia pressa, porque a Kitchen, uma empresa grande, ela tem tempo para fazer isso. Então você tem que primeiro fazer a caixa toda para ela ir lá medir. Certo. Aí foi que eu disse, não, eu garanto a medida. Né? Perfeito. As ligações, algumas foram para agilizar o procedimento, é isso? Mas para agilizar o procedimento. Com relação ao pagamento específico da cozinha, o senhor participou dessa questão? Aprovou o pagamento? Qual cozinha, doutor? Só vamos deixar claro. Cozinha referida por ele, do sítio. Do Atibaia. Isso. Apesar desse assunto aqui não ser Atibaia, né? Que aí fica essa mistura de assuntos. O que é que acontece? Na cozinha Atibaia, a Kit pediu um valor muito alto. Depois baixou para 210 mil. Aí eu falei lá em Salvador isso a eles lá, a Taíde, o pessoal. Eu pedi para tirar a comissão de arquiteto, já que eu não ia receber comissão e a arquiteta que estava comigo, que era a Paula Camargo, também não ia receber comissão, porque a gente era empregado da OS. Então eles podiam reduzir. Aí ele me disse que a comissão para arquiteto que eles pagavam normalmente era 7%. Eu digo, então você baixa isso aqui. E o Léo tinha me avisado que ia pagar em dinheiro isso. Aí eu disse, e se pagar em dinheiro? A Kit baixou mais 15%. Okay. Aí a gente arredondou para um número de 170 milhões. 1.000 milhões? Mil. E foi o dinheiro... Tanto milhões ultimamente que
minha mente fica poluída, pô. E o custeio, o dinheiro foi oriundo da Oeste. Foi oriundo da OS, a OS me mandou esse dinheiro. Eu liguei para a Kitchen, porque eles combinaram de ir buscar o dinheiro lá, na OS Prendimentos, e não ia, e não ia, e não ia. Eu ligava, eles não iam, e o tempo estava passando, e São João não muda de posição, entendeu? Então ia terminar não dando tempo. Certo. Apesar de eu estar garantindo a medida, liguei para o seu Fernando Bittar, falei para ele pegar o dinheiro lá para pagar, porque estava tudo no nome dele. Ele buscou o dinheiro com o senhor. Ele não foi buscar o dinheiro. Aí nós temos que retificar de que eu levei o dinheiro e paguei a Kitchen. O senhor pessoalmente pagou a Kitchen Eu esses 170 mil. Não deveria fazer, porque ficar andando em São Paulo com 170 mil, né? Inclusive deu uma confusão dentro da Kitchen, porque depois que eu paguei o dinheiro, eles queriam aumentar em 17 mil. Então quase que eu levanto da mesa e vou procurar outra empresa, porque eles Certo. tinham combinado uma coisa comigo e não fez ir buscar o dinheiro, né? E ficava me pressionando, ó, eu não posso fabricar se você não pagar. Senhor Paulo, Aí e fica aquilo, você não fabrica, você não paga. Perfeito. Com relação ao pagamento da cozinha em Atibaia, o senhor sabe como se deu? O senhor tomou conhecimento à época? Desculpa, em Atibaia não, corrigindo, no triplex, perdão. No duplex, Isso. ó, eu só sei como se deu porque ele lá me mostrou lá em Salvador uma nota fiscal. Não, mas o senhor sabia na época dos fatos?